Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez nos Jovens Pensadores, porque ela fez muito sucesso, porque ela já veio aqui no Pode Falar de Saúde, é uma advogada especialista em direito médico e no Pode Falar de Saúde ela fez muito sucesso, as pessoas perguntaram para ela, depois assistiram, então foi muito bacana. Além dela ser muito simpática, ela conhece muito, ela sabe explicar bem, principalmente para o leigo, né? Porque a dificuldade toda é essa, né? É passar para o leigo conhecimento importante para ele e que ele entenda, né? E ela está aqui, é a doutora Valentina Matarazzo Miele, que vem aqui inaugurar os Jovens Pensadores, veio pela primeira vez diretamente de São Paulo, especialmente para os Jovens Pensadores, e ela vem falar de um tema muito importante que ela mesma vai se apresentar e vai falar. E eu estou passando o programa para ela. Boa tarde, doutora Valentina. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde a todos. O programa é seu a partir de agora. Adorei, que só queria dar um disclaimer que adorei essa canequinha aqui dos Jovens Pensadores. É um prazer estar aqui com você e compartilhar desse conteúdo que nós vamos conversar hoje. E já que você gostou tanto da caneca, porque no Pode Falar a gente sempre dá de presente. Aqui a gente não dá, mas eu já vinha com a intenção de te dar de presente para você é uma honra, não esquecer da gente e estar sempre junto, eu adorei. Trazendo informações válidas e de qualidade para os jovens, mas não só os jovens de idade, mas todos nós somos jovens quando se trata de aprender. Então, qual tema você acha importante da gente conversar e trazer para o nosso telespectador hoje? Olha, hoje eu queria falar sobre home care, que é basicamente a internação domiciliar, que é exatamente igual a do hospital, só que na sua casa. E aí eu queria falar sobre os tipos de home care não, mas as pessoas. Quais são as pessoas que têm esse benefício e quando isso é possível, né, de acordo com a lei. Agora, principalmente, desde 2017, na verdade, até agora, a gente começou a analisar os gráficos demográficos do Brasil. E lembra que antigamente a gente sempre via os da Europa e aí tinha muitas pessoas idosas e no Brasil não, no Brasil era o contrário. A gente começou a perceber uma alta grande no público idoso, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência. As pessoas do Brasil também estão tendo mais tempo de vida, né? Tem mais longevidade, o que é ótimo, mas tem o lado ruim que são as doenças, que é o cuidado, e aí além dos idosos, que eu acho que muitas pessoas falam, o home care é só para quem é mais velho, mas não, é também para pessoas que têm doenças terminais, doenças infecciosas, que se você for para o hospital tratar, você acaba passando para outra pessoa, então você precisa tratar dentro de casa, doenças com mobilidade, principalmente, que você não consegue nem ir até o hospital. Obesidade é uma das grandes doenças que, a depender da obesidade, a pessoa não consegue nem sair da cama. Então, tem muitas pessoas que necessitam desse tratamento que é o home care e tem alguns requisitos, que aí a gente vai falando também durante o programa. Mas acho que é um assunto legal e eu acho que tem muitas pessoas que precisam, não sabem, é um tratamento que os planos de saúde devem cobrir. Inclusive, há alguns planos de saúde que quando eles negam, o STJ, o Código do Consumidor e o Código Civil alega que é uma cláusula abusiva contratual, que nos contratos, né, do plano de saúde, muitas vezes eles excluem, eles colocam uma cláusula de praxe, falando assim, home care não está incluso nesse contrato. Mas o STJ considera essa cláusula abusiva, inclusive vai contra, por quê? Porque vai contra a função social do contrato, né?
E é isso. Eu acho que essa é a principal coisa. Isso que você falou, doutora Valentina, é uma coisa também que a gente podia conversar para as pessoas, porque elas ficam muito preocupadas quando elas vão assinar contrato. A maioria das pessoas, e eu sou uma das pessoas que sempre preguei que todo mundo deve fazer direito, todo mundo deve conhecer seus direitos, porque a gente briga pelo direito que não tem, o direito que tem a gente não conhece. E isso é muito grave, porque às vezes até uma vida se perde porque você não conseguiu fazer valer seu direito, nem sabia que tinha. E essa história do contrato é meio apavorante para as pessoas, porque a maioria das pessoas não conhece os seus direitos, e aí fica, meu Deus, será que esse contrato tem alguma cláusula que se eu não ler direito eu vou ser obrigado? Então você falou, os tribunais já falaram que no plano de saúde, se houver uma cláusula dizendo que home care não é coberto, é uma cláusula abusiva. Sim. E a gente sabe, nós que somos operadores do direito, a gente sabe que um contrato, ele pode ser todo válido, mas ter uma cláusula nula justamente por conta de que vai contra uma lei, contra a Constituição. É isso mesmo? Queria que você explicasse melhor isso para o nosso público ficar mais tranquilo. Eu, quando assino um contrato, eu sou obrigado a cumprir tudo aquilo, mesmo que tenha um negócio absurdo, por exemplo, uma cobrança absurda em relação ao... Por exemplo, eu vou romper o contrato, tem lá, é um contrato de plano de saúde, vamos supor, se eu romper, eu tenho que pagar R$1 milhão, coisa que eu nunca vou ter na vida. Como é que fica isso? Então, aí é o que a gente chama de uma multa abusiva, nesse caso. Nesse caso, existem muitas multas que são de valores exorbitantes, que nós consideramos abusivas, e quando as pessoas procuram um advogado justamente para isso, para falar, olha, eu acabei cometendo esse erro, não li direito, ou precisava muito desse negócio, tive que assinar esse contrato, e aí tem essa multa ou tem essa cláusula, e agora o que eu faço? Esse é inclusive o nosso trabalho, né, como advogado. Sim. A princípio, quando você assina um contrato, as duas partes são obrigadas a cumprirem com as cláusulas, né? É a obrigação de ambas as partes a cumprir com as cláusulas. Então, a princípio, você é obrigado sim a seguir o que está no contrato, ao menos que aconteça isso. Ao menos que os tribunais, ao menos que essa cláusula vá contra a Constituição, contra o que a gente chama também de senso comum, o que eu falei anteriormente, o uma contrato, cláusula ele tem de má-fé, por exemplo. Uma cláusula de má-fé é uma das coisas, inclusive, que quando nessa questão do home care, quando os planos negam, eles alegam duas coisas. A exclusão contratual, porque eles falam, olha, no contrato que você assinou estava explícito que não cobrimos home care. É abusivo, mas de fato estava escrito lá. E a outra também é uma questão que a gente chama de técnica, que é uma exigência técnica. Porque muitas vezes o home care ele abrange enfermagem, medicamento, tratamento, até dieta, insumos, ele abrange os serviços que tem num hospital, né? Só que a depender do caso, o que eles alegam é, não, mas essa pessoa ela não tá tão doente assim. Ela não precisa que a gente forneça, que a gente forneça a dieta, ou que a gente forneça um medicamento X. Ela não precisa de X, os equipamentos médicos também estão inclusos, cadeira de rodas, etc. Aí, a depender do caso, eles alegam que não, a pessoa não tá tão mal assim, então não precisa de um enfermeiro 24 horas. Isso é um dos grandes debates, ainda mais com idoso ou quem tem uma doença que limita muito a autonomia do paciente. Às vezes precisa de enfermeiro 24 horas, sim, às vezes 12 horas, às vezes o plano quer cobrir só 12 horas e não as 24 horas, e aí a família, o paciente precisa pagar metade a família paga o enfermeiro e a outra metade o plano cobre, e isso é também uma outra questão que eles entram. Essas são as duas principais causas. Na questão contratual, é isso, assim, a princípio é claro que você precisa cumprir com as obrigações que você mesmo assina no contrato, e essa é a discussão. A principal discussão
quando paciente eu digo, né, pessoa, com qualquer pessoa física versus o plano de saúde numa ação judicial, é porque, infelizmente, muitas coisas estão no contrato e nós assinamos um contrato. Então, às vezes, os planos acabam ganhando a ação por conta disso, porque realmente está escrito no contrato. A dica que eu dou é, primeiro, sempre leia o contrato. Eu e se não conhecer direito, até como advogado, vai num advogado de confiança para que ele... Exato. E eu sei que, ainda mais nos dias de hoje, eu acho que com o imediatismo, principalmente as pessoas mais jovens, até eu mesmo, da minha geração, às vezes a gente não tá acostumado a gente não quer ler, né? Vai, vamos lá. Ainda mais em questões de saúde, quando é urgente, você vai para um pronto-socorro, você vai para um hospital, você precisa fechar alguma coisa, você não lê, você vai lá, né, os termos. E pior do que isso, Valentina, você está dizendo que o jovem não tem paciência, mas existe uma coisa pior, que é o idoso que vai assinar um contrato e a letra é tão minúscula e o coitado do idoso já está com óculos de perto lá, de fundo de garrafa, não enxerga, não tem mais paciência, já está lendo até com lupa, e isso aí dificulta muito para o idoso ler um contrato. Então, assim, além dessa dificuldade visual, né, pessoas que sempre leram a vida toda, tem esse bloqueio, uma dificuldade visual, aí talvez até, muito se fala, né, isso, eles põem aquela letra pequenininha no contrato, aí quando alguém quer fechar algum contrato com a gente, diz assim, olha, não temos letra pequenininha, tudo, então tem essa má fé, né? Isso é outra coisa, mesmo assinando um contrato, podemos alegar que há má fé e que vai contra a função social do contrato. Sim. Por isso que, nesses casos, no escritório a gente acaba ganhando muitas ações por conta desse argumento, de que a cláusula é abusiva, de que vai contra a função social do contrato. E que há má fé, né? Eu acho que essa é a principal coisa. Existe má fé quando, ainda mais com o idoso, né? Sim. Eu acho que é assim. Aliás, os golpistas adoram, né? De vez em quando a gente sabe que algum idoso que a gente conhece caiu naquele golpe. Ai, o filho, né? Olha, meu telefone agora é esse. Eu tenho até uma conhecida que até nem contou pro filho, que é advogado, por sinal, porque ela ficou com medo de levar bronca. Perdeu R$1.500 porque achou que o outro filho, não o filho advogado, que mora em São Paulo, estava precisando de R$1.500 urgente. Aquela história, né? Então, quem estuda um pouquinho de neurociência sabe que quando você põe a pessoa em desespero, ela não consegue raciocinar e acaba decidindo fica na pressão, contra ela, né? Exato, você se sente muito pressionado. Isso, e acaba decidindo contra você. Sabe, eu lembrei de uma coisa agora que a gente tá falando sobre contrato, tem um episódio, sabe a série Black Mirror? Sim. É uma ótima série, né? Sim. E tem um episódio, não sei se você viu, que é só sobre isso. Que sabe, quando você vai assinar Spotify, Netflix, essas coisas que são os termos de uso, sabe quando você coloca ali, aceito? Que você nem lê, né, aquilo lá, você quer logo assinar Sim. ou você quer ter o seu streaming logo, você quer logo assinar e você só coloca aceito os termos de uso. Nesse episódio, o episódio ele mostra basicamente uma coisa absurda que estava escrito, que ia contra a vida da pessoa. Não vou dar spoiler aqui, depois eu esqueci agora o nome do episódio, mas se vocês colocarem Black Mirror, termos de uso, episódio Onde de termos de uso, vai estar isso? lá. Na Netflix. E aí, assim, ferra com a vida de absolutamente todo mundo, porque ninguém leu, você só vai lá, você só aceita os termos de uso e ninguém leu. E isso acontece muito com os planos de saúde, é o que mais acontece. As pessoas acabam não lendo. Plano de saúde é bom quando você não usa, uma maravilha. Quando você começa a usar... Porque você não leu o contrato. Sim. Uma coisa que as pessoas não sabem é que se você pode negociar com o plano de saúde, se você lê o contrato e você quer ajustar alguma cláusula,
você tem o direito de procurar um advogado. Não é um contrato pleno de adesão, não é. É um pode contrato ser praxe, discutido. exato. Tá. É um contrato praxe, sim, mas pode ser discutido. Sim. Pode ser discutido. E poucas pessoas sabem disso. Os contratos, eles são, né, por isso que tem vários tipos de contrato, vários... que, né, tem os melhores, os piores, né, tem que vai aumentando também o preço. Outra coisa que é absurdo é que quando você vai ficando mais velho, eles vão aumentando o preço. Sim. Aí a gente entra em outro tema, que aí vale a pena até ter um outro dia no programa só para falar só para falar sobre isso, que são os reajustes abusivos de preço. Sim. Mas a partir de 59 anos não pode mais aumentar. Agora não mais, sim. né? Agora. Mas, sim. Até muito pouco tempo atrás podia. Até pouco tempo atrás podia mesmo. Mas... Por isso que tem que brigar, por isso que tem que ter um advogado, por isso que tem que ler o contrato. Exato, eu acho assim, primeira coisa, leia o contrato. Tem alguma coisa que você acha que... E eu entendo muito que a má-fé, né, que você falou da má-fé, existe muito isso, porque a pessoa, às vezes, ela até lê o contrato. Primeiro que o juridiquês é uma coisa que não é todo mundo que entende, quem é leigo quase ninguém na matéria. Às vezes nem o advogado. Não, e o advogado, inclusive, escreve propositalmente. É uma linguagem feita para isso. Sim. Então, às vezes a pessoa ela lê o contrato, mas ela vê ali, tá bom. E outra coisa também que existe muito é a pessoa ter vergonha de dizer que não sabe. Essa é a maior armadilha que existe. E quanto mais idosa a pessoa, porque mais teimosa também, minha avó fica mais teimosa cada dia. Antigamente, é interessante isso, antigamente as pessoas eram muito mais fechadas do que hoje, né? Muito mais orgulhosas, né? Até a comunicação entre filhos e pais era mais difícil, tal. Então, quando você pega uma pessoa dessa época, ela dificilmente vai dizer, não sei, me explica, principalmente para um filho, para um neto. Imagina se o meu neto vai saber mais do que eu. Sim. Então, eu acho que essa é uma grande armadilha que as pessoas têm que deixar de lado e dizer, não sei, me ensina, porque é muito melhor você aprender e não ser tapeado do que você dizer, eu sei tudo, não vou perguntar nada, e aí? Hoje em dia não tem salvação. Hoje em dia é que os idosos, tem alguns idosos que eu não vou generalizar aqui, né? Tem pessoas mais velhas que sabem usar o celular, olhar o Google, ver a internet, mas hoje em dia você não precisa nem perguntar mais para as pessoas. Você lê o contrato, você pode pegar o seu celular do seu lado. Hoje tem inteligência artificial, ChatGPT, Cloud, todas essas ferramentas. Pergunta pra eles. Sim. Eles vão saber, eles têm a resposta. E eles então, mesmo hoje você nem tem mais esse argumento da vergonha, e a inteligência artificial, ela é inteligente mesmo, porque lá embaixo ela fala assim, eu posso errar, cuidado. Você pesquisa qualquer coisa no Google, né? Porque tem a opção, ela fala assim, inteligência artificial, eu posso errar, cuidado. O ChatGPT, às vezes, ele fala, olha, é isso, mas procure um advogado para saber melhor, algo assim. Isso. Porque ele mesmo admite que ele não tem isso é uma lição pra gente, né? A competência para dar uma resposta. Exatamente. Uma resposta. E mesmo quem não tem acesso ao chat GPT, por exemplo, alguns celulares mais antigos não conseguem, né? Baixar talvez o Gemini sim, mas o Chat não. Mas se você entrar no Google e pedir a opção IA, ele responde através de IA. Exato, então, mesmo com celular mais antigo, você consegue. Computador, né? Não precisa ser celular. Sim, o computador também. E sempre aparece lá embaixo. Exato. Pode ser que eu tenha me enganado, pesquise melhor. Exato, quer dizer, eu acho que isso aí é uma lição pra gente. E aí se permanecer a dúvida, que é aquilo, leia o contrato. Se você não tem certeza, porque às vezes a pessoa até vê e acha uma coisa estranha, mas é o que você falou, tem vergonha, fala, não, isso aí deve estar certo, assina. Se você não tem certeza, a minha recomendação procura um advogado. Inclusive, eu trabalho no escritório Roberto Mohamed, aqui em Santos e em São Paulo, e nós do escritório, nós trabalhamos com planos de saúde, com esse auxílio,
Nós trabalhamos na parte da ação judicial, mas antes de entrar com a ação também tem essa parte da pesquisa. Se a pessoa está com dúvida, pode entrar em contato com a gente. Antes de assinar, é melhor, né? Exato, é o que eu chamo de direito médico preventivo. Sim. E não só... É antes de dar o problema, porque advogado Sim. todo mundo só procura quando dá problema, O certo? Poder Judiciário, a gente sabe que se depender dele você morre e o negócio não sai. Cada vez pior, porque temos poucos juízes para a quantidade de demanda, né? O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles resolvem quase tudo no acordo, porque eles sabem que se eles não fizerem acordo, vai perder. O máximo que demora uma ação lá é 2 anos, é o prazo máximo que eles já acham que demorou demais. Aqui tem ações que demoram mais de 20 anos, você morre e fica para os herdeiros, quando fica. Depois, ganha a ação, e se for contra o Estado, você ainda tem que esperar os precatórios, sabe lá Deus quando é que vem. Então, eu acho assim, como você bem disse, doutora Valentina, é preferível agir na prevenção, você que é especialista em direito médico, que a gente sabe que saúde é melhor agir na prevenção e... Mas é sempre melhor agir na prevenção, é levar para o advogado ler explicar, por exemplo. Será que eu posso assinar isso? Será que não é minha sentença de morte? Exato. Não, isso demora um dia. Sim. Os advogados, Sim. nós lemos e conseguimos entender muito rapidamente o que é uma cláusula abusiva, o que não é, ainda mais quem tem o conhecimento. Então, essa é a maior dica que eu dou, não só na parte de home care, mas para qualquer contrato com plano de saúde, para qualquer contrato, não só com planos de saúde, para qualquer contrato. E se você até falou dos Estados Unidos, tem, né, um alto índice de obesidade nos Estados Unidos e agora no Brasil cresceu. Sim. E isso é um dos grandes públicos do home care agora. É uma indicação. Porque às vezes a obesidade da pessoa, a pessoa não tem mobilidade realmente para sair da cama. Se você pesquisar, e aí o que faz? Você obriga a pessoa a ir para o hospital, eu já vi alguns programas, esses programas dos Estados Unidos que, cara, parece uma mudança de casa. Sim. A pessoa é arrastada. Sim. Então, se você levar, que é o propósito do home care, se você levar o hospital até a pessoa, já melhora muito, né? A qualidade de vida da pessoa. E uma coisa que eu acho que é muito confundida. Se você principalmente com os idosos, se você é um idoso, mas você é um idoso saudável, por exemplo, a minha avó, ela é uma idosa saudável, graças a Deus, está com 97 anos e está saudável. Quantos anos? 97. Olha que linda, 97, muito lindo. Mas, é claro que a idade, ela tem as suas restrições. Sim. Principalmente na parte de mobilidade. Sim. Ela tem cuidadoras lá em casa, mas isso não é home care, é aí que tá. Isso é a pessoa precisar de uma assistência e de um cuidado. Sim. Aí os planos não são obrigados a cobrir. Sim. O home care é uma internação domiciliar. O médico precisa prescrever essa internação. Igual o médico prescreve uma internação hospitalar. Qual a vantagem, Valentina? Está terminando o programa, nós temos ainda 3 minutos, dá para você explicar isso. Qual é a vantagem? Por que hoje, né, os médicos muitas vezes indicam home care? Quer dizer, uma pessoa que em condições normais, ela ficaria internada no hospital, mas aí o médico opta, olha, internação domiciliar. Quais são algumas situações que é preferível a pessoa ficar internada em casa? A primeira é qualidade de vida, isso para idoso ou para jovem, porque você tem o conforto da sua casa. Para idoso, eu gosto muito de falar que assim, você já está no final da sua vida. Então, você está com a sua família, você está no seu ambiente. Então, a primeira é a qualidade de vida, no caso de idoso e no caso também de doenças terminais e de pessoas que têm problema de mobilidade. A segunda
é superlotação de leitos e doenças infecciosas. Sim, infecção hospitalar. Infecção Quanto hospitalar. menos ficar no hospital, melhor. Exato. Doenças, a Covid-19, por exemplo. Sim. Doenças que têm um alto grau de infecção e de contaminação, a depender da doença que você tem, é melhor você ser cuidado em casa, para as outras pessoas também. Então, essas são as 3 principais razões, essas são as 3 principais vantagens da indicação do home care. Tem uma questão de custo também. Às vezes a gente pode, isso é discutível, isso é debatível, mas às vezes em casa é mais barato. Então o plano não devia encrencar, né? Pois é. Já que é assim. Eu imagino que sim, né? Depende do caso. Sim. Depende do caso. Mas eu acho que essas são as 3 principais razões. Nós temos 1 minuto para você, suas considerações finais, a sua câmera, pode dar algum recado, é seu. Eu queria te agradecer, Rosilma, e eu também queria falar que se esse é o seu caso, se esse é o caso de algum familiar seu, ou de algum amigo seu, parente seu, saiba que o home care ele é uma opção. E uma outra coisa, uma consideração final que a gente não falou é isso, precisa ter a indicação médica, né? Não é simplesmente meu avô tá mais velho, preciso de alguém cuidando dele. Sim, não é decisão do paciente nem da família, é do médico. Agora, o plano vem e diz não. Como é que faz? Aí tem que judicializar. É possível recurso administrativo contra o plano que não está respeitando a indicação do médico? É possível antes de judicializar? Depende do que está no contrato. Aí depende do contrato, das cláusulas do contrato, mas é direto na judicialização, sim, na maioria dos casos. Administrativo não funciona? Na maioria dos casos não, porque é contratual, porque está no contrato. Sim. Eles colocam no contrato uma cláusula dizendo não excluindo home care da cobertura. Então, não tem o que recorrer administrativamente, porque você assinou um contrato, tem uma obrigação contratual, aí entra no litígio. Porque a gente vê muito esse negócio de plano de saúde. O plano de saúde discute, né, com o médico. Eu tenho recebido vários médicos aqui em relação ao Pode Falar de Saúde, e que o médico ele recomenda próteses tais que são, às vezes, um pouquinho mais caro que as outras, sendo que as mais baratas duram 6, 7 anos. As mais caras duram a vida toda, 25 anos. A pessoa não precisa operar de novo. Quer dizer, que se a pessoa tiver um raciocínio de longo tempo, vai dizer, poxa, é preferível a pessoa dura 25 anos, do que ficar operando cada 6, 7 anos, maior risco de vida e muito mais caro, né? Então, essa briga tem a resina que dura um pouco 7 anos. O quê? É briga de poder, o plano de saúde, ele não tem abertura, é aquilo e você que judicialize? Eu acho que são 2 coisas. Eu acho que é uma questão orçamentária do plano de saúde. É má fé e orçamentária e organizacional deles. Às vezes é má fé mesmo, mas é uma questão de muitas vezes as operadoras não têm, às vezes, os recursos suficientes para cobrirem determinados tratamentos. Por exemplo, um home care ou qualquer outro, né? Mas, assim, o que abrange um tratamento mais custoso e que demande mais. E aí tem a questão da má-fé, mas eu acho mesmo que a razão principal é falta de organização dos planos e falta de orçamento e recursos, porque assim, suponhamos que todos nós temos boa-fé, que todas as operadoras de planos tenham boa-fé e que elas têm uma verba ilimitada, no mundo ideal. Não teria por que você negar. Sim. Se não principalmente tem um problema... com indicação médica. Exato. Eu acho estranho, né, o plano de saúde brigar com o médico, que o médico está acompanhando o paciente. Obrigada pela presença, vai voltar mais vezes. Você vê que eu falei que você não pode falar que você ia voltar e voltou rápido. Muito obrigada. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira, 20h30.
Sempre lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Até a próxima.